Bom dia, meu nome é Isaac, sou da turma do nono ano A. Nós iremos apresentar um trabalho de português da professora Valéria Ricarte com o tema dos gêneros textuais relato pessoal e diário. Os participantes do nosso grupo são Isaac, que no caso sou eu, o Ângelo, Rony Filho, João Paulo, Ivens e o Silvio Neto. Nós iremos começar falando sobre o relato pessoal, que é uma modalidade pessoal que apresenta uma narração sobre um fato ou conhecimento marcante da vida de uma pessoa. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e os sentimentos expressos pelo narrador. Tal qual uma narração, o relato pessoal apresenta um tempo e espaço bem definidos, onde o narrador torna-se o protagonista da história, ou seja, ele é o narrador personagem. Note que, além de narrativo, o relato pessoal pode ser descritivo, com a descrição de um local, personagens e objetos. De acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, emissor e receptor, a linguagem utilizada no relato pessoal pode ser formal ou informal. Observe que o relato possui uma função comunicativa na construção das subjetividades, podendo ser modalidades escrita ou oral. Escrito, como todos nós sabemos, é escrever em um papel ou digitar, e oral é através da fala. Os relatos pessoais podem ser divulgados pelos meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, livros, internet, redes sociais, dentre outros. E agora, como eu falei antes, vamos falar um pouco sobre o relato oral e o relato escrito. Ainda que sejam textos que possuam a mesma função comunicativa, ou seja, de relatar episódios relevantes da vida do protagonista / narrador, os relatos pessoais podem surgir de maneira oral ou escrita. A grande diferença entre essas duas modalidades é certamente a linguagem empregada em cada uma delas. Enquanto o relato oral, notamos a presença da oralidade, com uma linguagem mais descontraída. No relato escrito, a linguagem é formal, utilizada as seguintes normas da língua, como concordâncias, pontuação, ortografia, dentre outros. É possível que um relato oral seja transformado em escrito por meio da técnica de transição do protagonista. Nesse caso, faz-se necessário organizar o texto e incluir a pontuação em alguns casos, substituir expressões populares e que marcam a oralidade dos discursos. Bom dia, pessoal, aqui é o Ângelo. Eu vou falar sobre o relato pessoal. Separei aqui algumas coisas para mim falar para vocês. Eu vou falar primeiro sobre a estrutura de como fazer um relato pessoal. Apesar de que até hoje nós ainda não temos uma estrutura fixa para o relato pessoal. Então a gente tem que ficar atento a alguns exemplos, como quem, o narrador que produz o relato, o que, fato a ser narrado, quando, o tempo, onde, local que ocorreu, como, de maneira que aconteceu o fato e por quê, qual o causador do fato. Características. As principais características do relato pessoal são os textos narrados em primeira pessoa, verbos no presente e em grande parte no pretérito passado, caráter subjetivo, experiências pessoais e presença de emissor e receptor. E essa foi a minha parte do trabalho, falar como foi a estrutura e as características do relato pessoal. Bom dia, eu sou o Rony. Hoje eu vou estar falando aqui para vocês os exemplos de relato pessoal. O exemplo 1 é do trecho do relato pessoal escrito do artista plástico Marta Cavalcante Pop. Meu nome é Marta Cavalcante Pop.
Nome de casado, eu nasci no dia 16 de abril de 1940, no Rio de Janeiro. Meus pais se chamam Carmen Cordeiro Cavalcante, de Pernambuco, e Fernando de Lima Cavalcante, também de Pernambuco. Minha família toda é de Pernambuco, e eu que nasci aqui, por acaso. A família da minha mãe não é pernambucana, mas ela tinha origens mais ancestrais, cearenses, mas a família toda era de Pernambuco. E a do meu pai, o meu pai era de uma família de usineiros pernambucanos. E eles, quando vieram para cá, o Rio, quando saíram de Recife, vieram para o Rio para tentar uma nova vida. Nunca tive muito contato com os meus avós, por causa das idades. Minha relação era muito íntima, muito ligada aos meus pais. E quando eu fiz mais ou menos 8 anos, desde os 6 anos de idade, que o maior prazer sempre foi desenhar. Eu comecei a aprender a pintar com uma pintura impressionante brasileira chamada Georgina de Albuquerque. Quando eu fiz 17 anos e que eu fiquei muito interessado em fazer a belas artes e sempre tive muito apoio dos meus pais em relação a isso. Meu pai era um desenhista, desenhava muito bem. A minha mãe, ela bordava, costurava e também tinha muito talento para desenho. Eles sempre foram muito ligados a essa parte de artista. Meu nome é Silvio Neto e eu estou participando do trabalho de português sobre gênero textual diário e relato pessoal. Eu vou falar sobre o que é o diário, qual o contexto sobre o diário. O diário é um gênero de texto pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Ainda que com a expansão da internet, o diário manuscrito tem sido pouco explorado. Muitas pessoas preferem traduzir os textos com papel e caneta. Na comunicação virtual, os blogs se assemelham aos diários, uma vez que muitos possuem as mesmas características, e por isso são comumente chamados de diários virtuais. Além dos diários pessoais, podem incluir a forma categoria, os diários de viagem que relatam experiências sobre um determinado passeio, já os chamados diários de ficção. São textos literários criados segundo o modelo confessional dos diários. Observe que os diários podem ser importantes documentos históricos de testemunho que revelam uma época, por exemplo, o famoso diário de Anne Frank, em que a autora adolescente e Julia aborta sobre os dias em que passou escondida na Holanda. Meu nome é João Paulo e estou aqui apresentando o diário, os diários antes da internet. Quem viveu antes da expansão da era da informática deve lembrar da produção de diários, que além dos textos podiam excluir fotos, figuras, bilhetes, anotações, poesias. Eram também chamados de agenda, sendo, portanto, um diálogo íntimo entre o escritor e o papel. A palavra diário, do latim diarium, está relacionado com o tema dia e pode ser considerado uma autobiografia. Os diários eram produzidos para serem lidos somente pelas próprias pessoas ou por um amigo muito íntimo, pois ele reunia diversos segredos. Alguns tipos de diário até incluíam um cadeado com chave. Sem dúvida, a linguagem utilizada nos diários pessoais era informal, coloquial, despreocupada e familiar, com expressões populares e gírias que marcavam a oralidade dos textos. Haja vista seu número reduzido de leitores.
Quanto a isso, os blogs, que atualmente correspondem a uma evolução dos diários, podem ser produzidos com uma linguagem mais despreocupada, no entanto, dependendo do número de leitores e público-alvo. As pessoas utilizam uma linguagem mais formal. Eu também vou falar das características do diário. As características dos diários são relatos pessoais, histórias verídicas, registros de acontecimentos, escritos em primeira pessoa, registros de ordem cronológica, caráter intimista e convidente, subjetividade e espontaneidade, escrita confessional, vocabulário simples, presença de vocativo, linguagem informal e textos assinados. Bom, essa foi minha parte. Espero que vocês tenham gostado. Estrutura textual, como fazer um diário. Embora não apresente uma estrutura física, os textos do diário podem ser estruturados da seguinte maneira: data e local são indicados no início do texto, o local e data em que foi escrito, como numa carta. Vocativo geralmente é incluído no começo do texto, como querido diário, querido amigo diário, nago, casos as pessoas preferem inventar um nome fictício para ele, como se fosse um amigo íntimo. Corpo de texto, onde se desenvolve os relatos diários, as ideias, sensações do autor. Assinatura. Normalmente os diários são assinados a cada dia. No início do texto aparece o nome do autor. Antes disso, alguns apresentam uma expressão de despedida. Boa noite, abraço, até amanhã. Exemplos de diário. Para compreender melhor a estrutura desse gênero textual, segue abaixo um exemplo de diário. Pessoais. Passo Fundo, 31 de outubro de 1997. Querido diário, hoje já acordei com uma sensação estranha. Talvez por ser o dia das bruxas, como habitual, fui à escola e logo pude entender que algo inusitado iria acontecer. Tivemos 2 aulas vagas, pois o professor de geografia ficou doente.